Aline, o que você quer perguntar? Ó, teve muita gente aqui falando sobre ansiedade crônica, como lidar com a ansiedade crônica. Quando a ansiedade vira crônica? Quando ela começa a... Existem dois tipos de ansiedade, aguda e crônica. Ansiedade é sempre medo, tá? Para o cérebro, ansiedade é medo. O circuito do medo e da ansiedade é o mesmo. A diferença é que medo, eu sei do que eu tenho medo. Por exemplo, se a gente está aqui, entra um assaltante, todos aqui vamos ter medo. Fui gravar lá no Richard Rasmussen, eles colocaram uma cobra no meu pescoço. Aquilo me travou. Claro. Mas por quê? Medo daquele animal. Ok. Agora, ansiedade é um medo subjetivo. É um medo, por exemplo, que o meu organismo sinaliza. A gente não está falando que às vezes você pensa um negócio tipo assim. Todos os cenários. Não vou mexer nisso. Dá aquela. Porque é uma emoção que o teu cérebro descarrega. Às vezes uma pessoa te manda um recado falando, putz. Exatamente. É coisa ruim. Aí tudo bem, você botou que é coisa ruim, mas em princípio, você está alarmando coisas sem ainda perceber o que é. Exato. Então, o teu cérebro foi feito para te tornar vivo, para sobreviver. Então, esse sistema... Tinha essa função, por exemplo, na floresta é bom que eu... Tá, a eu vi questão um negócio, pode ser um animal que vai me atacar. Ok. Isso era um perigo real, pode ser. Real, exatamente. O grande problema é que nós não somos mais animais que estamos na floresta, a gente não precisa mais caçar, você não vai ao supermercado atrás de uma galinha para fatiar a galinha. Só que tem que o nosso cérebro ainda tem esse mecanismo muito marcado do medo e da ansiedade. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que a gente chama de ansiedade é o nosso cérebro interpretando ameaças que não são reais. O medo é real. São ameaças hipotéticas. Por exemplo, eu tenho ansiedade todo domingo porque de segunda eu vou voltar ao meu trabalho. A famosa musiquinha do Fantástico. Exatamente. Aí você fala assim, vem cá, teu patrão, ele alguma vez deu na sua cara? Ou ele, sei lá, te desrespeitou? Ou não. E por quê? Não sei, mas ele pode ser que ele... Ah, não, ele estava olhando diferente. Mas ele pode estar com as coisas dele lá, os problemas dele. Então, a ansiedade é sempre uma sinalização. E existem pessoas que o organismo sinaliza muito mais do que deveria. Então, passa a ser crônico. Então, são pessoas que têm muito medo. Não existe ansiedade sem medo. Então, são pessoas que falam assim, ah, mas eu não tenho medo. Quando você tem insegurança do futuro, pode gerar ansiedade. Quando você fica o tempo todo ansioso, é aquela pessoa assim, não, eu vou, mas se furar o pneu? Mas se, é o que vem de seguro pra caramba, né? A ansiedade. Então, a ansiedade crônica é quando isso começa a tomar a tua vida e você já nem lembra mais o que é estar sem essa sensação o tempo todo de apreensão, do que vai acontecer alguma coisa. E é muito ruim, porque você vai limitando a tua vida. Um ansioso crônico, ele deixa de fazer uma opção de coisas, porque ele fala, não, isso vai piorar, isso não vai ser bom. A coisa mais importante para tratar a ansiedade, primeiro você entender que a ansiedade é uma sinalização do cérebro. Eu falei com o neuro uma vez aqui. Não é real, na maioria das vezes. E ele falou que um problema é que às vezes tem gente que viveu a vida inteira, ou grande parte da vida, usando da ansiedade e deu certo, porque aquilo te deixava alerta, os problemas, só que chega um momento que aquilo quebra você. Exatamente. É como se... Olha, exatamente. Quando eram homens primitivos, você precisava daquele alerta, porque não, você mas às tinha vezes que o cara caçar. tem uma empresa e aquela ansiedade e tal ajudou ele sempre, o cara não vai me passar a perna. Ele começa a viciar, ele vicia de funcionar nesse ele ritmo. Funciona nisso e ele fala assim, me deixa que eu sei que eu funciono não, assim. Relaxa, ele faz todos os cenários possíveis, escolhe o melhor, sempre assim, sempre estressado. Chega um ponto que quebra. Mas porque a ansiedade é um circuito de alerta, de perigo. Se você vive o tempo todo com esse circuito ativado, ele vai te adoecer. Porque o que é o sistema da ansiedade? O organismo sinaliza um perigo, real ou não, ele libera adrenalina, noradrenalina, e você começa, aumenta a pressão, taquicardia. Famoso correr ou lutar, né? Correr ou lutar. Se você fica cronicamente com isso, meu querido, você vai adoecer não só mentalmente, você vai adoecer fisicamente. Você vai começar a ter infecção de repetição, você vai começar a ter níveis mais elevados de cortisol, vai baixar a tua imunidade, vai fazer uma lambança. Tem que tratar.